verdade, amém? Aqueles que negar o nome do Senhor também será negado diante do Pai. Como que nós negamos? Sendo desobedientes. Como que nós negamos a Deus? Sendo indisciplinados. Como nós desobedecemos a Deus? Quando deixamos um culto na casa de Deus para fazer as nossas vontades. A não ser trabalho, né, que é justificável. Mas o resto é rebelião, é desobediência, amém? Porque a palavra de Deus diz: servo do Senhor na casa de Deus, amém? Então, servo de Deus, né, como o Pedro está aí, né, Pedro? Estava orando, né? E veio com o jovenzinho, e nós vamos louvar a Deus novamente, amém? Coloca aqui o louvor para nós, irmão. Perto eu quero estar, amém? Fica à vontade, viu? Você está na casa do Pai, você pode dar glória, amém? Porque a Bíblia diz que eles iam na casa de Deus para dar glória, amém? Dar glória a Jesus, amém? Glorificar a Deus. Ah, mas eu não tenho o Espírito Santo. Pede a Deus que o Pai dá o Espírito Santo, amém? Até o seu filho, né? Que é criança, jovem, adolescente, Deus derrama o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Ele derramará o Espírito sobre toda a casa, amém? Aleluia, nos últimos dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, coloca aí para nós. Eu te louvarei, mas é perto que ele está. Aleluia. Está com outro nome, né? Vamos louvar o Senhor então nesta noite. Aleluia. Oh, rebaixude de canta, lá, 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 lá. Oh, rebaixando, lá, 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 estudando, lá, lá. Oh, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim, começa a adorar o Senhor nesta noite. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Oh, a caramba, chude de cana. Te louvarei. Não importa a circunstância, aleluia. Não importam as circunstâncias. Perto quero estar, aleluia, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, aleluia, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, sou amigo me tornei. Vamos louvar o Senhor, por te louvar nesta noite, te adorar. Obrigado, Senhor. Te louvarei. Oh, Senhor, obrigado por te servir, ó Deus. Dá um povo novo nessa igreja, um povo fiel, Senhor. Adoro.
somente a ti, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvarei. Não importa a circunstância, não importam as circunstâncias, adorarei. Oh, aleluia. Somente a ti, Jesus. Não importa a circunstância, nós estamos aqui para adorar, nós somos sua igreja, somos servos, para te dar culto, Senhor, como sacerdote do Senhor, como igreja do Senhor, para te dar culto nacional nesta noite, para te dar louvores. Para isso nós somos chamados. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Oh, Pai, exaltado seja para todo sempre. Você sabe que culto a Deus, um dia a pessoa fala, mas uma multidão para adorar a Deus. Deus foi atrás de um adorador, uma adoradora só para adorar a Deus. E ela prostrou os pés, chorou. E aí Deus falou, aleluia, eu estive na sua casa, Simão. Você não me deu água, você não me ungiu. Às vezes Deus está na vida da pessoa, mas ele não faz nada isso para Deus. E aí então Deus falou, olha, a sua adoração não está com nada. Mas essa mulher me adorou nos meus pés. Ela me ungiu com óleo, ela beijou os meus pés. Porque ela reconheceu os 3 ministérios de Jesus. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era rei. Então quando você unge com óleo, você está dizendo sacerdote. Quando você beija as mãos, você reconhece como profeta. E quando você beija até mesmo a testa como profeta. E quando você dobra o joelho, você reconhece como rei. Nós chamamos uma igreja, vamos orar tudo no horário. As pessoas não fazem. Se não há concordância diante de Deus, como que Deus pode, abençoar muitas pessoas? O Espírito deles não invade, não entra, não habita aonde há discordância, desobediência. Então por isso que Deus às vezes ele é anulado no mundo espiritual, porque ele é rejeitado. Ele não é Senhor, como muitas vezes nós dizemos, Senhor, Senhor. E ele diz, todos dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Então alguma coisa está errada, né? Para nós dizer Senhor, Senhor, nós temos que obedecer a Ele. E muitas vezes a gente conversa com as pessoas quando vem aí na frente, ela diz, Senhor Jesus, meu Senhor da minha vida. Aí a gente mostra para ela, mas você diz Senhor, Senhor, mas não obedece. Então como é que ele é Senhor? Naquele dia ele vai falar, não te conheço, tá vendo? Porque se ele é Senhor, ele deve reverência e obediência à sua palavra. Então por isso nos últimos dias, muitos chegarão naquele dia, e ele vai dizer, profetizou no meu nome, curou no meu nome. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus não vai deixar se escarnecer, né? Porque ele mesmo foi bem claro na sua palavra. Naquele dia ele vai separar a ovelha do bode. Então muitas vezes a gente está dentro do lugar onde ele vai pegar uma peneira, que ele mesmo falou, e ele vai pegar os peixes, e vai separar os adoradores fiéis dos infiéis. E aquele que não é, ele vai lançar de novo fora. Por isso nós temos que abrir nossos olhos, né? Deus não procura multidão, ele procura fiel na terra. Amém? Por isso que a fidelidade é uma coisa importante a Deus. Então temos que ser fiel. Ah, pastor, mas eu estou chegando agora. Graças a Deus, porque os últimos são os primeiros. Muitos vão chegar por último na igreja, e o outro está 10 anos na igreja. Ah, estou 10 anos nessa igreja. E nunca obedeceu, nunca converteu. E o outro chega por último, se converte, fica cheio do Espírito Santo e vai ter uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença de Deus. Por isso que os últimos serão primeiros. Então coloque em louvor para nós. Tu me sondas, aleluia. Amém? E nós vamos louvar a Deus. Eu estava de madrugada
E todas essas palavras que eu falo não é para desanimar, não é para nada. É que é a pura verdade, né? Um dia o meu pai falou assim, mas e a igreja fica vazia? Eu falei, mas por quê? Porque Deus não aceitou mais aqueles que vinham e vai fazer outras, amém? Aleluia? Melhor do que aqueles que estavam, porque o Senhor sempre dá o melhor para a igreja, amém? Ele tem ouvido, Ele tem respondido nossas orações aqui e tem abençoado, né? Aleluia? E nós vamos continuar no joelho orando para que Deus cumpra o que Ele prometeu, aleluia. Revelo que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor, tudo tu sabes de mim, como sondas no meu coração, eis que tudo pode ver, bem dentro de mim, a minha vida, há uma só verdade, e quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, obrigado Senhor, me enche da tua paz. Eu sei, boa aleluia, Senhor, me revela que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Oh meu Senhor, tudo Ele sabe, tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo pode ver, vem dentro de mim, pela minha vida, há uma só verdade. E quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade da minha vida vai um pouquinho e não posso imaginar. Os teus olhos sobre mim me encherá tua paz. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me encherá tua paz. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim irão a tua paz. Eu sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enche da tua paz. Eu sei, aleluia. Você vê, esse louvor é bem claro, né? Se o Senhor nos sonda, conhece nossos pensamentos, conhece nós, como que Ele não vai saber quem nós somos?
Amém? E um dia eu falei para uma pessoa: se você pensa que Deus não conhece, Ele conhece. E sabe muito melhor quem é nós do que nós mesmos. E Ele sonda. Ele sonda quando você está no culto, quando você está na sua casa. Ele sonda o que você está falando, o que você está pensando. Ele sonda todas as coisas. E aí nós vamos diante dele. E aí ele fala: a semana inteira você não me serviu, não me adorou, não falou de mim, não entregou um foguete. Amém? Não jejuou, não consagrou. Só encheu a barriga de comida e andou para cá, trabalhou atrás do dinheiro, atrás das correrias, que no pecado não está nisso. Mas eu não tive, aleluia, amém, o primeiro lugar na sua vida. Então o trabalho, as coisas que nós fazemos, vai tomando todo o tempo das nossas vidas. E Deus fica olhando e sondando e vendo que nosso coração não é dele. E por isso que nós muitas vezes perdemos, aleluia, o relacionamento com ele, amém? Porque Deus opera e habita em coração contrito, coração aquebrantado. Pessoas que acordam pensando em servir, em adorar, em honrar, de vir na casa dele. Ele já acorda na segunda, pensando no culto da terça-feira, no culto da quinta, no culto do domingo, amém? É assim que Deus quer uma igreja, irmão. Amém? Uma igreja que venha até ele, que não honre ele somente com os lábios. Por isso Isaías, ele diz: esse povo chega perante a mim, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele conhece, irmão. Então por isso que ele mesmo disse a Pedro e os discípulos: eis que eu sei bem o que está no coração do homem. E um dia um homem falou para mim assim: não, irmão, a gente está numa alegria, está numa isso aqui. Eu falei: é claro. Você está tudo cheio de bens, de emprego, está com saúde, com carro, a família, aparentemente parece que está tudo reunida. Eu quero ver a hora que ele resolver te provar. Se assim você não adora, não serve, não honra, não vem na igreja, imagine a hora que ele for provar você. Está vendo? Aí, então, por isso que muitas pessoas não aprendem a ser provado primeiro. E Deus quer que nós apresentamos para pessoas que nós somos provados por Ele e depois aprovados, amém? Deus não quer reprovar ninguém, mas Ele quer nos aprovar. Só que Ele nunca vai aprovar aquele que não estuda na sua escola, que não aprende, amém, aquilo, a doutrina que Deus quer que Ele faz. Por isso que no deserto é onde Deus leva a igreja. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tirou para onde? Para levar para o deserto. Amém? Não? Por quê? Porque no deserto ele ia ver o coração deles. E quando foi no deserto, eles começaram a murmurar: Moisés, você trouxe aqui nós para nós morrer? Não tem pão aqui, Moisés, né? Não tem cebola aqui. Então ali Deus os provou. Depois levou eles para o lugar amargo. Ali provou o coração deles. E toda vez que Deus provava, eles murmuravam e queriam voltar para trás. Então, por isso, todo crente de que é servo de Deus, igreja de Deus, que Deus chama, ele vai provar o nosso coração. E a hora que nós fomos verdadeiramente aprovados por ele, então ele se revela a nós. Por isso que Tiago diz: teve motivo para passar por várias provações. Uma vez aprovado, receberá a coroa da vida. Depois que é aprovado, irmão. Você vê, eu estava falando antes do culto da consagração. Quando consagrasse as pessoas, obreiros, o Satanás ia vir com um monte de coisa. Ia colocar tudo maravilhoso, ia parecer que é um mar de rosa, e todos eles iam passar um processo, porque o profeta, o homem de Deus, estava avisando. Amém? E eles ainda não entenderam, e pensando que estava em maravilha, esqueciam de uma coisa: que Satanás, aleluia, se veste de anjo de luz. Ele usa pessoas, ele usa forma, usa dinheiro, usa todas as coisas deste mundo para te atrair, amém? Para te afastar da presença de Deus. E os primeiros passos é nunca deixar a Deus por nada. Porque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, vamos louvar o Senhor, aquele louvor conquista, viu? E aí que Deus possa abrir o seu coração nesta noite e te dar entendimento, amém? Em toda sabedoria, amém? O irmão que é a primeira vez está conosco, irmão, as palavras de alerta é uma preparação, amém? Para a igreja despertar, acordar diante de Deus que está. Porque muitas vezes as pessoas chegam diante de Deus como se Deus fosse qualquer uma, amém, irmão? Mas Ele é grande rei, poderoso, grande, forte, aleluia. E quando nós chegamos perante a Ele, nós temos que se dobrando. Seja Ele o Senhor da nossa vida, aleluia. Porque se nós fizermos assim, nós humilhamos, Ele nos exalta, aleluia.
Aleluia, só o único jeito de ser exaltado. Onde está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. Esta é sua decisão. Presta bem atenção nessa letra. Para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, de vitória. Agora veja a terra que o Senhor prometeu. Aleluia. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta. Oh, aleluia. Oh, rebaixiri de cantar. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite maravilhosa, Pai. Obrigado, Deus, Senhor, eu vou trazer a luz aos nossos olhos. Essa é a sua decisão. Para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. É hora, aleluia. Oh, aleluia. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Oh, aleluia. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta, oh, aleluia. Agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Aleluia. Conquista, conquista. Oh, aleluia. Conquista. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala em conquista, né? Em terra prometida, a pessoa pensa logo na empresa dele, no dinheiro. Ele pensa em tudo que é coisa material, mas não pensa
na terra, aleluia, que Deus está falando, o céu, amém, irmão? E quando você pensa no céu, e você vive para quem vai morar no céu, Deus aqui na terra te prospera todas as coisas, porque Ele conhece o seu coração. E sabe que se você escolher as coisas só da terra e seu coração ficar aqui nas coisas da terra, Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se você não vem um culto, por um namoro, por um passeio, o seu coração está na terra. Então você tem muito candidato a perder um dia a sua salvação. Por isso que muitas pessoas descuidaram nos últimos dias. Eles vão, aleluia, olhar, a igreja subiu e eles ficaram. Porque ele será os escolhidos levados, a Bíblia fala, como se fosse um piscar de olho, forte júbilo. Deus vai buscar quem está desligado. Então, por isso, todos os dias, quando viemos na igreja, ou se voltarmos para Deus, para a palavra de Deus, nós temos que viver agora para sempre diante dele. O dia que descuidarmos nossos pés, desviarmos nossos corações, nós, aleluia, perdemos a nossa salvação. Porque hoje estão pregando assim, uma vez salvo, né? É salvo para sempre. Mentira. Você parou de obedecer, parou de ser fiel, caiu na gandaia, caiu no mundo, pôs o seu coração na terra, você perde a salvação. A salvação, ela é desenvolvida a cada dia. Então tem muitos crentes, eu tenho 30 anos de igreja, ele esqueceu. Ele passou 30 anos, mas agora está perdendo a salvação. Por quê? Porque agora não obedece. Porque agora não ama a Deus, não adora, não serve, não é fiel. Aí ele perde a salvação mesmo 30 anos servindo a Deus. E Deus é injusto? Não é. É que Deus trabalha com leis, mandamentos e fidelidade. Então, toda vez que você chegar num culto, chegar na casa de Deus, aceitou Jesus como Salvador, aí você aceita de todo o coração e deixa Ele colocar esse espírito de fidelidade dentro de você. Porque aí você vai ser fiel a Ele no pouco e no muito Ele vai te colocar. Porque as pessoas falam, não, depois que eu tiver muito dinheiro, eu vou ser fiel, não é isso? Mas é o contrário. Você é fiel no pouco. Ai, pastor, minha empresa não está indo bem. Se você for fiel no pouco, ele vai te colocar muito. Senão a sua empresa vai ficar sempre naquele patamar. Aí você vai iludir com um ganho, tá isso aqui. Quando pensar que está lá em cima, desaba de novo, amém? Porque não aprendeu a honra a Deus, amém? Então a fidelidade é uma coisa que Jesus ensinou. Se você não for fiel no pouco agora, no muito você não vai ser. Amém? Então não adianta nós, amém, nos enganarmos. Então na hora da oferta, você tem que ser fiel. Se você falar, não, mas amanhã eu deixei para tal coisa, e esqueceu de ser fiel melhor para Deus, você está perdendo, aleluia, a maior bênção que Deus poderia te dar, sabe o que é? Aceitar você como fiel a Ele. E a Bíblia diz que Ele procura os fiel. Então por isso que nós vamos partir para a hora da oferta. Mas se você que ainda não conhece, o irmão está vindo para a presença de Deus, né? Uma família bendita, nós estamos orando e tal, seja fiel. É Pedro, né? Pedro quer dizer a rocha, né? Senão Pedro quer dizer rocha. Seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar, né? Porque é assim que Deus tem feito. Você quer ver um exemplo? Veio uma multa para mim. Olha, veio uma multa para mim. Eu falei, Senhor, mas essa multa que veio para mim é 493, né? E olhei, né? Acredito que o irmão teve na quinta-feira à tarde, né? Aí eu estava orando a Deus, irmão. E aí na quinta-feira eu preguei à noite, né, também. E aí Jesus falou, eu cuido das suas finanças. Amém, irmão? Porque você prega a minha palavra, você me serve. Aí sabe o que aconteceu? Quando foi, logo de manhã, Deus mandou de Santa Catarina um pastor, que ele é de uma igreja também bem grande lá, amém, de muitos membros. Aí trouxe o dinheiro, amém, ele colocou dentro da Bíblia e falou, pastor, eu trouxe uma oferta. Eu vim para você orar por mim, eu também vou orar por você. E aí depois eu fui olhar no papel. Falei, não, Senhor, ele deu 463. É 493, está errado. Aí eu, né? Mas hoje eu fui verificar meu irmão. Não, 493, se eu passar, ele vai até você, viu, Pedro? Ele vai até você. Fica tranquilo. Aí se eu pagar adiantado é 243, ele deu o dinheiro certo, né? Deus trouxe dinheiro, aí quando foi à tarde, aí Deus trouxe o povo, amém, irmão?
aleluia, de chocolate. Então você vê, irmão, é assim que Deus está trabalhando. Traz lá de Santa Catarina uma pessoa que veio para cá, ainda veio junto com outro empresário, que disse que hoje até viu no culto, hoje mais não apareceu, aleluia, e diz que vai congregar aqui. Eu falei, glória a Deus, irmão. Então você vê, irmão, como que Deus trabalha e cuidando dos seus servos. E Ele pode cuidar de você também, amém, irmão? Porque é assim que Ele age. Ele mandou o dinheiro a mais para pagar a multa, amém? E certamente depois ainda mandou o bolo, amém, irmão? Porque esse não gosta de comer o bolinho, amém, irmão? E assim Ele tem feito. Então muita gente está enganado com Deus. Deus, Ele vai cuidar da igreja, vai cuidar de nós, amém? Servos fiéis dele, amém? Então, se você vai dar sua oferta agora, você vai colocar ela, amém? Com coração, vai colocar ela com amor, amém? Você trouxe Bíblia, Pedro? Você trouxe uma Bíblia aí? Lucas 8, abre aí para você ver. É porque agora os irmãos têm que ir aprendendo, né? É Ney o nome dele, Pedro é o filho. Ah, Pedro é o filho, porque eu estou orando para Pedro. Ah, tá. E hoje o Ney veio e ele falou assim, tem pouco jovem, criança na igreja, tem bastante, entendeu? É que chega um tempo, quando vem, Deus começa a provar, mostrar para o pastor e tal, aí dá aquela esvaziada, outros não vêm a semana inteira no culto, outros começam a passear, começam a fazer as coisas, aí Deus vai mostrando que eu não posso contar, né, irmão? Então, para isso que Deus faz, Ele prova o pastor todo o tempo, amém, irmão? Aí traz outros para adorar, outros para dizimar e ofertar, e aqueles que estavam vão se afastando, amém? Um desperta que a fidelidade já não está mais no coração dele, viu? Então, por isso, eu não creio somente em palavras, eu creio em atitude. Foi isso que Jesus falou. Palavras qualquer um fala, amém, irmão? Pode contar comigo nas suas costas, mas será que pode mesmo? Será que você pode contar? Agora com Jesus ele não fala, né? Você pode contar que ele vai prosperar. Lucas 8, olha o que está escrito aí. Lucas 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidade. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. Está vendo? Aleluia. E Joana, mulher de Cusá, procuradora de Herodes, e Susana e muitas outras, os quais lhe prestavam assistências com seus bens. Então você viu aí o Pedro Menor e o Ney, né? Você viu o que é a palavra de Deus? É isso. Elas foram libertas, curadas, abençoadas, agora elas eram fiel a Jesus, fiel à igreja, fiel ao trabalho da igreja, amém? Não? Porque os demônios só saem pelo poder de Jesus, amém? Agora, por que tem demônios hoje, amém? Que às vezes ele volta na vida da pessoa e ele continua estando lá, porque aquela pessoa foi livre uma vez, abençoada uma vez, curada outra vez, mas não teve ação de graça a Jesus, e abandonou Jesus. Se você vê, aqui fala que elas acompanhavam diariamente eles com seus bens. São pessoas que passou a seguir a Jesus. Havia uma mulher que precisa levar com mais cuidado em casa, ela era lá do parente de Herodes, era uma mulher importante, amém? E por isso hoje, eu quero que você dê essa oferta pensando, aleluia. Se haver um demônio, Jesus vai curar. Se haver enfermidade, amém, ele vai restaurar, aleluia. E daí em diante, qual é a sua atitude? Amém, irmão? É adorar a Deus, irmão. Ai, pastor, você não sabe a minha situação. Por que a sua situação fica mais difícil, a minha fica mais difícil? Porque um dia você teve a oportunidade de ser grato e você não foi. E toda vez que a gente não faz os deveres de adorador, de gratidão, a gente atrai uma maldição, que é a chamada maldição da ingratidão. Se essas mulheres não tivessem feito essa gratidão, essa fidelidade, a maldição da ingratidão pegava ela, ficava livre da enfermidade, livre dos demônios, mas atraía a maldição da ingratidão. Foi isso que Israel, aleluia, perdeu diante de Deus, porque eles foram ingratos ao seu Deus, eles foram irreverentes, eles tomaram para si aquilo que era de Deus. Amém, irmão? Então Jesus veio corrigir isso. Ele disse: dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Amém, irmão?
César é o tributo que nós pagamos, contas, né? Tudo isso aí é César. Agora, a Deus, o que é? É os 10%. O dízimo de Deus, que nós não damos a Deus, nós temos que devolver. E às vezes eu só achei que está fazendo grande coisa, dando dízimo ainda, né? Nós achamos. Mas não, o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Amém, irmão? E nós temos que dar uma oferta em cima ainda. Que a Bíblia diz trazer dízimo e também oferta alçada. Quer dizer, a gente tirar até uma parte do nosso custo, que é o nosso, que Deus deu como direito para nós, e dar uma oferta daquilo lá. Aí sim, aí aquela oferta, ela vem como semente aprazível a Deus. Foi isso que Paulo falou lá em Tessalonicenses. Ele diz que eis que eles ofereceram uma oferta aprazível a Deus. E aí Deus disse: Jesus, segundo a sua misericórdia e graça, vos fará prosperar. Aleluia! Então é assim. Então houve uma ação para que haja uma reação. Então aprenda agora, em nome de Jesus, nesta noite, a ter um coração sincero diante de Deus e adorar a Deus com suas ofertas. Já passou, irmão? Pode passar. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, essas pessoas estão aqui, o Senhor conheceu o coração, papai. Caim e Abel deu oferta, um foi aceito, outro não foi. Eu espero que o Senhor aceite as nossas ofertas hoje, papai. É o que nós estamos dando, papai, de coração, ó Deus. Pai, para o Senhor, Pai, pode nos provar, às vezes, ó Pai, na finança, para ver se nós vamos lembrar e vamos reconhecer, ó Pai, que um dia nós somos livres dos demônios, que nós somos curados, que nós somos chorados pelo Senhor. E muitas vezes, ó Pai, nós chegamos na igreja, muitas vezes, ó Pai, não vejamos a hora de ir embora, poder colocar a mão na carteira, algumas coisas para te honrar, ó Pai, nós esquecemos, ó Deus, que dinheiro, oferta também é adoração ao Senhor nosso Deus no altar. Então abençoa nesta noite e traz aos nossos olhos, ó Pai, visão espirituais, entendimento a nós, ó Pai, conhecimento e luz, a entendermos todas essas coisas para sermos gratos ao Senhor verdadeiramente e certamente ser aceito no teu reino, e o Senhor será exaltado. Abençoa eles agora nesta noite, o seu trabalho e a obra das suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando vem poucas pessoas no culto, ou a gente temos assim um momento para meditar, eu quero continuar falar o que Deus colocou no meu coração para os irmãos nessa noite, e levar os irmãos a entender algo que é importante entender, que muitas vezes as pessoas não estão entendendo. Está vindo as políticas, agora vai vir o governo, a eleição. Alguém já pergunta, quem você vai votar? Eu vou votar naquele que está mais consciente, amém? Que é aquele, pelo menos, que ainda professa o nome de Jesus. Nunca tivemos um pastor que salda com a palavra de Cristo, com todas as suas dificuldades, suas limitações, perseguições. É o que a igreja deve apostar, amém? Crendo em Deus, amém? Porque é Deus que vai colocar, Deus que vai abençoar, amém? Homens que fizeram muitos maus, que querem colocar muitas coisas aí, ideologia de gênero, drogas aprovadas, e todas essas coisas que nós vimos que ele faz, que já foi declarado por os passados, muita corrupção, coisas que aconteceram que nós entendemos que é engano. Então, nós temos como igreja, voltar a atender nesses dias de eleição, para que nós podemos votar certo, amém? Certamente não vou votar em nenhum candidato que é de esquerda, ninguém que professa outra bandeira, se não for da pátria, amém? Verdadeiramente a gente sabe que eles querem tomar o poder, amém? Para quê? Porque a visão deles é tomar o domínio. A Bíblia chama daqueles que se ajuntaram os seus inimigos, amém? Para quê? Para poder ter o poder. Duas pessoas fizeram isso, dois governos, um era Pilatos e outros era Herodes, que se uniram apenas para quê? Para o momento de crucificação de Jesus Cristo. Então, o governo que se une outra hora é inimigo, agora está tudo junto e tal, quer dizer que isso é tirania, isso é jogo de poder, jogo de interesse, e a igreja sabe que Satanás está por trás disso, amém, irmão? Então a gente temos que abrir nossos olhos esses dias, quem vai votar, amém, irmão? E procura votar naquele que pelo menos um dia professou o nome do Senhor, tem famílias crentes, amém, na igreja,
muitos pastores apoiando e orando e trabalhando, amém? Para quê? Para que os homens de Deus, amém, estejam lá no governo fazendo as leis, amém? E aprovando as leis, porque senão nós sabemos que vão fazer muitas leis aí injustas. E qual é a visão? Trabalhar contra a família, amém? E prisionar o ser humano com palavras de lisonjeio, de engano, amém? E aí depois vem o grilhão e a prisão. Então toda tirania trabalha assim. Abre a sua Bíblia, amém? Em Jeremias, eu preguei um pouco sobre isso na quinta-feira, e os irmãos foram embora porque a esposa tinha que trabalhar, né? E hoje eu vou falar mais um pouquinho. Jeremias, vamos já ler Jeremias 1, versículo 18. Ele é jovem, viu, Pedro? Mas é bom você, talvez você não vai compreender algumas coisas, né? Tem mensagem para criança, para jovem. Só que aqui eu não trato criança como criancinha, jovem, como... Não, eu pego como se fosse o preto de Deus lá, né? Por quê? Porque o próprio Deus diz que não diga, não fala que eu sou uma criança, né? Tudo que eu mandará tu irás. Então a gente tem mania de dizer uma criancinha poderosa, com conhecimento de palavra de Deus, cheia de Deus, vou te contar. É que nem Davi derruba até o gigante. Então eu não trato ele, mesmo a idade dele, só com palavrinhas, meu. Não, eu mostro o que está na Bíblia. E ensino para que ele aprenda, já crescer, entender com seriedade como é. Amém, irmão? Para que um dia ele não se desvie no caminho. Amém, irmão? Então ele toma a decisão agora, mesmo sendo difícil, mas depois ele também está preparado para o dia da manhã. Por quê? Porque Deus faz dele uma estrutura sólida. Por isso em Jeremias 1, você vê versículo 18, é isso que aconteceu. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia? Então esse dia eu estava pregando um pouco sobre isso. E quando vocês foram embora, depois eu dei sequência. O que Deus quer que a igreja acorda. Porque profeta, servo de Deus, pregador da palavra, ele não é levantado por Deus sem um alvo, irmão, sem uma meta, sem atingir o que Deus quer atingir. E certamente, onde muitas pessoas vêm na igreja, e ele fala, pô, ele poderia pregar um profeta, hoje um pastor, uma palavra maravilhosa, porque viu os irmãos no primeiro dia que vem na igreja. Amém? São as pessoas que nunca vai voltar mais na igreja. Agora, ele só não vai voltar na igreja se ele não quiser a verdade. Se ele não quiser entender as palavras de Deus e o que Deus está querendo fazer. Porque se ele ficar atento nas palavras, ele vai ver que Deus levanta homem e ele capacita, ele coloca coragem, mesmo que o homem treine na base, ou criança, ou jovem, como foi Jeremias. Porque o próprio Jeremias é preparado para quê? Para ser sacerdote. Mas quando Deus chamou Jeremias, Deus falou: Jeremias, não diga eu pago numa criança, tudo que eu mandar você vai. Porque eu vou capacitar você, eu vou colocar a palavra na sua boca, eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade, porque há muitas coisas que você tem que falar. Agora você vê aonde Deus queria atingir. Deus queria atingir os reinados, o sacerdote e o povo. Então o profeta, ele vai falar para muitas autoridades grandes, reis, e também vai falar para o sacerdote. Amém? E também vai falar para o povo. O problema hoje das pessoas, irmão, que um rapaz falou para mim assim, mas você não pode falar essas coisas. Eu falei, por que não? Por quê? Não, lá na igreja ninguém já falou isso, ninguém tem autoridade para isso, mas eu tenho. Por quê? Porque lá eles não são verdadeiros servos de Deus. Porque se eles fossem verdadeiros servos de Deus, eles tinham que conhecer a verdade, e tinham que viver a verdade, e tinham que entender que Deus é o Deus de justiça e de verdade, irmão.
E certamente ele vai fazer justiça aonde é injustiça. Ele vai agir, irmão. Você acha que Deus vai ver toda a terra cambaleando, os governos, todo mundo está rejeitando, todo mundo escondendo, todo mundo tentando se disfarçar, amém? Quer dizer, empurrando com a barriga, ele vai atingir, ele vai enviar um que vai falar a verdade. Você pode ver, não demora muito, você fica a vida inteira ouvindo conversa mole, fiada, piada, evangelho de produto. Mas quando chegar um dia, vai chegar alguém que vai falar a verdade para você. E quando ele falar a verdade para você, você vai até muitas vezes falar, não é por isso, aquilo. Por quê? Porque o homem tem essa tendência. O homem tem essa tendência de viver de aparência. Os reinos vivem de aparência. Um rei, ele entra para reinar, bota uma coroa, bota uma capa, e ele reina, mas você vê que é aparência. Um presidente de aparência. Você não vê sacerdotes, usa aquelas roupas bonitas, todo tipo de coisa. Isso aqui não são sacerdotes, olha lá, são sacerdotes de Deus. Mas se você prestar atenção, quando você entra na palavra de Deus, você entra no que é a Bíblia, o que Deus está mandando, eles caem fora. Eu mesmo tenho um filho que é padre. Mas você pode ver, toda vez que você entra na palavra com ele cai fora. Por quê? Porque começa a mostrar na palavra e ele diz, não, meu pai, é porque a Bíblia foi escrita pelo homem. Olha a conversa que ele usa para mim. Quer dizer, ele é um padre, diz que é um representante de Deus, não acredita que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e foi dada aos profetas, como a Bíblia diz. Então por isso Deus, meu irmão, ele enviou Jeremias, porque essa cúpula, tanto o rei, como o sacerdote, como o povo, estava tudo disfarçado. Eles estavam vivendo como era, mas não era. Então precisava alguém ir como profeta. Porque exatamente um sacerdote não vai ter essa coragem de ir mais falar. Não vai. Um dia na casa da mulher, vai lá hoje. Fala para o marido dela, ela pediu para ir. Eu fui, cheguei lá como profeta e falei, ó, Deus mandou falar para ele, eu vou orar por ele agora, e amanhã eu venho. E se amanhã ele abrir a porta para mim entrar e eu orar por ele, ele vai viver e vai ser curado. Mas se eu vir e ele não quiser se esconder e não quiser ouvir a palavra, ele vai morrer. Agora você imagina, irmão, hoje, para quem vê nos dias de hoje, não existe isso. Você não viu que tem irmão aqui na igreja que ele pensa assim, não, Jesus é amor, move. Aí ele aceita Jesus como Salvador. Aí ele vem para a igreja. Aí você vai falar para ele que Jesus é. Só que Jesus também é justiça. Amém? E Jesus também deixou o alerta, não? Se nós não exceder os fariseus, amém? Aí os saduceus, de maneira nenhuma, vão entrar no céu. Se nós não temos a referência que Deus tinha da igreja. Então um rei que era de Deus, o que ele fazia um rei que era de Deus? Ele levava o povo a adorar a Deus. E abria igrejas. E abria mais templos. Pegava os tesouros, a parte financeira, e ia nas igrejas e dava a parte que era da igreja. E a igreja tinha até recurso dos governos que era de Deus para poder o reinado de Deus, amém, ser posto, as obras ser feitas. Então você prestar atenção, quando ele fez isso, ele levava o povo a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus. Agora você vê que tem sacerdote que não leva o povo a Deus, leva o povo a ele. Amém? É o reinado dele. E aí o que acontece? Ele começa a viver como reinado, ele é amigo de todo mundo, ele é um rei que as pessoas tudo ouvem, acompanham, ele tem boa lábia. Amém? Ele até aparenta ter uma boa administração. Só que não é verdade. Porque todo rei que é colocado por Deus, e todo rei que é de Deus, ou algo, tem que primeiramente ser um adorador. E outra coisa, tem que ser um influenciador da nação. Você imagina agora, eu se torno um poderoso e venho falar do meu Deus, não que eu vou confundir as coisas, política com trabalho, assim, não é isso, gente. Mas se você é o de Deus, onde você estiver no seu trabalho, você vai representar Deus. Se eu fosse milionário,
Podia ser quem for, chegasse aqui e eu falar de Deus para ele. Amém, irmão? Por quê? Porque Deus está dentro de mim. Agora, eu não ia só falar de Deus, como também ia demonstrar para ele que eu sirvo a Deus. Por quê? Vou explicar. Salomão, quando a rainha de Sabá veio lá em Reis, no reinado de Salomão, o que ela fez? Ela disse, eu quero ver como que é a sabedoria dele. E ela chegou e disse, olha que bonita a casa dele, os copeiros, tudo bem arrumado, bem organizado. Mas depois ela falou, aonde que você tem todas essas bênçãos e tal? Mostra para mim. O que ele fez? Ele levou até o altar de Deus. E mostrou o lugar do sacrifício, da oração, da consagração a Deus. A vida dele era de oração. Amém a Deus. Não era um rei? Era. Agora, Salomão depois falhou, claro, nessa bicha. Então, ele mostrou para ela que ele dava ação de graças a Deus. Se você vir aqui na igreja agora, e te ver aqui agora, se você não der ação de graças a Deus, verdadeiramente, primeiramente, se você chega sempre atrasado no culto, eu sempre falo isso, nunca chega no horário, nunca vem na hora da oração, nunca é cooperador, como é que você adora a Deus, irmão? Nunca vai adorar a Deus, você nunca vai ser aprovado, um profeta vai falar para você. Né? Porque o profeta é de Deus. Então o profeta vai chegar e já vai falar para você, põe sua casa em ordem. Certamente vai falar para você, seja mais fiel ao seu Deus. Na casa dos seus amigos você chega no horário, as coisas que você vai fazer é tudo bonitinho, né? E para Deus é tudo relaxado. Para Deus é do jeito que você quer, a forma que você pensa. Então por isso, irmão, primeira coisa que um rei tem que fazer, ele tem que temer a Deus. E tem que aprender a reverenciar o seu Deus. Davi passou a ser rei. Mas o que Davi fez? Ele, eis que eu estou aqui, porque Deus colocou para ser rei sobre o seu povo. Então o reinado de Davi foi colocado e ele reconheceu que Deus colocou ele para ser rei sobre o povo. Então é isso. Então tem muita gente hoje, irmão, que às vezes é um rei, mas não toma essa atitude. Veja em Crônica, um pouco para trás. Só para você ver isso, senão leva muito tempo ensinar isso para os irmãos. Crônica 29. Segunda Crônica, um pouco para trás, viu, irmão? 29. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nesse capítulo 29, gente, eu não posso a Bíblia toda para os irmãos. Eu vou ter que chegar em casa e começar a ler, porque você tem que examinar. Eu não tenho tempo suficiente para ensinar toda essa teologia, né? Você conseguiu um pouquinho para trás, irmão, Crônica, só para mostrar na palavra o que Deus está falando. Porque você vê no culto, muitas vezes, pensa, vou chegar na igreja, vai ser só pula para cá, pula para lá. E não é, você vem aqui para ouvir a vontade de Deus, o querer de Deus. E aí Deus vai falando e vai mostrando para você que o rei que Deus coloca tem outra atitude. Por isso que Deus, no capítulo 29, versículo 6, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. Então você viu aí? Você conseguiu achar? O irmão vai ter alguma dificuldade? Porque isso aí, irmão, mesmo que os irmãos vão chegando, eu ensino como os irmãos já soubessem, porque eu sei que Deus depois vai levar em casa, ele vai começar a ler e Deus vai mostrando mais. Porque toda vez que o pastor pregar, ele não tem tempo de pregar uma Bíblia toda, você tem que chegar em casa e examinar. Se você sai daqui e vai para casa e faz um monte de coisa, tudo bem que tem que fazer, às vezes não dá, e não examinar, você continua a mesma pessoa. Porque se você examinar mais a Bíblia, você vai ver que Deus está cobrando, falando, e se você não prestar atenção, lá na frente você vai ser essa pessoa que Deus está falando. Porque um dia você sabia, ouviu, mas não deu atenção. Então por isso que aqui no 9, viu que eles prevaricaram, e eles deram umas costas para o templo de Deus, para o sacerdote de Deus, da oração, do louvor, da adoração a Deus. Conseguiu achar? Então aí você lê bem esse capítulo um pouco mais, você vai entender. E Deus então permitiu que eles foram mortos, famílias foram destruídas, coisas terríveis aconteceram,
E aí então o rei começou a voltar e disse: depois que nós abandonamos a casa de Deus, o sacerdote não faz mais culto a Deus, todos os filhos começaram a morrer à espada, começou a começar muitas coisas, porque não estão fazendo aquilo que Deus chamou nós para fazer. E o que Deus chamou ele para fazer? Aí no 29:9, 7, você aí vai ver no versículo aqui, ó, do 10. Agora estou resolvido, 29:10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filho meu, não seja negligente, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servir e para ser seus ministros e queimar-te incenso. Não é isso, irmão? Você achou aí? Não é isso? Para que Deus chamou queimar incenso, que é orar. O que é de ser ministro? Servir a Deus, ministrar, ensinar as leis, os mandamentos, porque todo o rei tem que influenciar o povo, tem que estabelecer os sacerdotes, amém? Que ensina a verdade de Deus e que volta para Deus verdadeiramente e faça a verdadeira adoração, porque é isso que Deus quer, a verdadeira adoração. Porque havia sacerdote, não havia? Havia rei na Jeremias, como havia o povo, só que ninguém fazia como Deus tinha estabelecido que seria. Então era um rei que não reinava segundo Deus, sacerdotes que não pregava, não orava, não fazia louvor segundo Deus, e o povo também pegava a mesma caminhada. Então por isso que Deus, ele quer atingir o poder dos governos, ele quer atingir os sacerdotes que estão na frente do trabalho e quer atingir também o povo. Um dia um rapaz falou para mim assim: mas eu só vou na igreja, sou evangélico. Eu falei: então você aceitou a palavra, aceitou Jesus? Se você não for orar lá na igreja, no templo, aonde tem um sacerdote que está convidando você para orar, porque Deus está falando, se não orar, você está pecando. Se você vem nos cultos de qualquer jeito, não tem reverência, não dá oferta, você não trabalha, não faz nada, também você está cometendo pecado na negligência. Então tudo que não provém de obediência e fé é pecado. Se você não veio hoje aqui no culto porque você foi fazer outra coisa, foi passear, está na casa de uma fazenda, tem que viajar, e aí, irmão? E você já fez isso muitas vezes. Então você não pode ser sacerdote diante de Deus. E como povo que você não é, porque às vezes você não é titulado sacerdote, nem às vezes rei, não governa, mas como povo você tem essa obrigação de vir. Amém? Porque tem esse negócio que só o rei tem que estar fazendo as coisas, o sacerdote também tem que fazer, e o povo tem que ficar sossegadão, amém, irmão? Na igreja não é. Todo o povo de Deus tem que orar, todo o povo de Deus tem que vir nos cultos, todo o povo de Deus tem que estar diariamente, porque essa é o mandamento de Deus. Então todo rei vai fazer, seguinte, sacerdote, você não está levando o povo a orar, não está pregando, você não prega para embargar os outros deuses, porque tem sacerdote que não, você pode ter um outro Deus e não vai mandar você largar. E outra coisa, de repente ele vai ensinar você a colocar outro ainda. Eu já tenho um São Jorge. Ele fala, vai, coloca outra, coloca o Santo Antônio do casamento inteiro. E daqui a pouco vai colocar o Buda lá. E manda você até fazer uma simpatia com o Buda. Então você vem na casa do sacerdote idólatra que lhe ensina a verdade, todo o povo está tudo cheio. Você entra lá, você vai numa jona, você vê isso, aquilo, todo tipo de coisa, né, irmão? Por quê? Porque os governos que assumiram, a mesma vez que estabeleceu para que isso acontecesse assim. Então quando Deus levanta o profeta, Deus vem para quê? Para desfazer, amém? Toda obra de engano, toda obra de injustiça, tudo que não provém dele, tudo que não é do seu reino, ele quer desmontar essa fachada, quer desmontar esse erro, esse engano, essa falsa religião, essa falsa povo de Deus. Aleluia! E quer fazer dele um povo verdadeiro, um rei verdadeiro e um sacerdote verdadeiro. Vamos aplaudir o Senhor, se está entendendo alguma coisa. Aleluia! Aleluia! Então o profeta que prega a palavra para isso. Aí a mulher falou, não vem mais nessa igreja. Muita gente não vem. Porque ela diz, eu não gostei que você está boa. Por quê? Vai, todo mundo não gosta que eu falo mesmo. Porque ele chega aqui que nem eu vi os crentes de outra igreja. Chegou um dia ali. Nós passamos um tempinho mais de joelho, o que ele fez? Quando eu vi, cadê o povo? Foi tudo embora, irmão.
Porque eles vêm para a igreja e quer ficar só louvor. Tudo bem, Deus também no meio do louvor, mas vem com que a doutrina, não. Eu já fui pregar em congresso, que a banda tocou, a hora que eles acabaram de tocar, todo mundo foi pegando os instrumentos, eu estava pregando e fui sair na banda, com o batuque, com as coisas, com a viola, com a guitarra, e indo embora, não. A minha esposa, às vezes, eu fico desse jeito. Quando eu estou pregando, eu vejo que ela não está ali, que ela fica andando para lá, para cá, vem para cá e tal. Estou trabalhando, né? Amém, mas se não, eu já começo a ver que não adiantou nada ela vir aqui pregar e falar. A mesma coisa é eu, não. Porque Deus, Ele não deixa escapar ninguém. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser sacerdote, pode ser povo. Ele não quer saber, Ele quer atingir toda a camada. Ele quer de cima para baixo. Ele quer reinar sobre todos. E aí, quando isso acontece, aí então aquelas pessoas poderão aceitar ou não. Porque Ele vai enviar o profeta. E a palavra vai ser pregada. Aqui, se você vê, Ele chamou, olha, nós prevaricamos contra Deus. Nossas famílias estão morrendo, nossa situação está difícil. Nós estamos perdendo tudo. Né? Tem um dia um rapaz falou assim, um pai dele, não, a moça é muito boa, estudada. Nossa, a moça é de família, coisa. É esse que Satanás vai destruir o ministério. Uma pessoa muito boa, muito certinha, mas não converteu a Cristo a palavra, não vive a palavra, e nem tem as razões ainda, já não nasceu de novo. Quem está nela? É Deus? Não, é o diabo. Então Deus poderá reinar, poderá se aceitar. Mas se não aceitar no começo os princípios já não for logo de cara, dificilmente vai aceitar. Porque todo rebelde de rebelião sempre é assim. Ele nunca vai aceitar verdadeiramente. Ele vai ficar um período de tempo, mas logo vai mostrar quem ele é, a rebeldia dele. Por isso que todos os reis assumiam, logo demoravam, vamos pegar os ricos, idolatria, vamos lançar fora os sacerdotes, vamos matar eles, vamos pegar esse povo, vamos trazer para nós. Foi assim que fez no tempo de Acabe. E pegou todos os profetas de Baal, 450, impressionou o povo e colocou o povo, sabe para quê? Para adorar Baal. E a Bíblia diz que o povo conhecia, diz que temia a Deus, mas adorava Baal. Então o que Deus fez? Botou um rei, que era Acabe, depois colocou os falsos sacerdotes de Baal, e depois o povo, amém? Ficou a mercê. Agora, por que o povo não se levantou? Porque pode acontecer que o povo se levanta. De repente você conhece Deus, conhece a palavra, conhece a verdade, você levanta de lá como profeta e começa a profetizar. E começa a dizer, está tudo errado. Porque certamente foi a isso que Jeremias fez. Jeremias, Deus colocou ele, sabe aonde, irmão? Na porta da igreja, na porta do templo, irmão. Para pregar que essa adoração estava fajuta. Que era uma adoração que não era a adoração que eles estavam fazendo verdadeiramente, nem os reis, nem os sacerdotes e nem os do povo. Isso está onde? Lá em Jeremias, volta lá. Volta lá, um pouco mais para frente. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pode dar glória. É que a verdade, quando a gente começa a entrar nela, pensa lá. Jeremias 7. Por exemplo, a pessoa acha porque ele vai numa igreja. Porque eu sou pastor. Porque eu sou rei. Porque esse cara sou eu. É mentira, irmão. Pode ser quem for, na sua posição que der, Deus vai cobrar, irmão. E uma hora o profeta chega. Você viu como é que Deus fez? Trouxe o lugar de Santa Catarina, o profeta. Até estranho, achei estranho o cabelo dele e tal. Para trazer o dinheiro. Depois atrás trouxe a mulher para trazer o bolo, que era aqui da igreja, um membro, Deus usou a Melissa com bolão de chocolate. Quer dar um pedacinho do seu papai, daqui a pouco você vai querer. E depois colocar a mão, orar por mim, e aí eu falei para ele as coisas de Deus, orei por ele, e depois ele foi usado por Deus para falar comigo e falar com a minha esposa. Você viu? Então Deus não enviou nenhum profeta daqui, enviou um outro lá não sei de onde. Porque ele usa quem ele quer na hora certa, tá vendo? Mas falou a verdade para ela. Ela falou tudo o que aconteceu comigo. Então por isso você vem aqui no culto 7. Você vai ver que quando você chega ali na porta da igreja, conforme você já vai entrando, o profeta já pode falar com você, irmão. Você veio hoje para adorar a Deus. Você veio hoje para ficar andando para lá, para cá, toda hora aí no banheiro.
Na hora da palavra, você vai toda hora beber água. Você chega atrasado na hora da oração. Você não contribui com louvor em nada, não tem louvor, nunca preparou um louvor para vir à casa de Deus expressar. Nunca mais faz outras coisas. Isso é uma caixa d'água de pastor, viu, irmão? Então aí, ainda vem com uma palavra. Quando chega no culto, fica tudo isoladinho, nos cantos escondidinhos. Em vez de se apresentar aqui logo perante o altar e dizer: Senhor, me usa, eu estou aqui. Amém? Então o sacerdote, o profeta sabe, irmão. Quando a pessoa já vai entrando na igreja, conforme ele chega, você já sabe qual é a adoração que ele faz. E quando dentro da igreja, dá para saber qual é a adoração que ele faz. E você vai estar sabendo qual é o governo que está naquela igreja também. Então por isso, artigo 7, no versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor, quem? Jeremias. E proclamai ali esta palavra e dizei: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá. E vós que entrais por essas portas, para adorardes o Senhor, quer dizer, a igreja, está bem na frente do templo. Não confieis em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendar dos caminhos as vossas obras, e deveras praticar a justiça a cada um com o seu próximo. E não oprimir o estrangeiro, o órfão e viúva, e nem desmamar sangue inocente em nenhum lugar, e nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Está vendo? E eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, e desde os tempos antigos para sempre. E eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimai incenso a Baal, quer dizer, tem ídolos, tudo. Andais após outros deuses, e que não conheceis, depois vinde e se pôde diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuares a praticar essas abominações. Então todo comportamento de pessoas demonstra quem ele é, o que ele está fazendo e a reprovação de Deus, né? Porque eles vinham para adorar a Deus, tudo para a igreja, sacerdotes, as irmãs, todo mundo vinha com quem adorar, mas na verdade ele não vinha para adorar. Então Deus já colocou um logo na porta. Deus, a hora que você vai entrar para adorar, você não está adorando em espírito e verdade. Você já entraram para a igreja, já cheio de mentira, cheio de engano, não é mesmo? Cheio de ilusão. Senhor, quantas pessoas ligam para mim, mentem alguma coisa, aqui logo daqui eu já fico sabendo que é mentira. Porque a pessoa que está vindo para o culto vai estar mentindo. Eu já orei, irmão, e a pessoa da igreja, não aqui só em outro lugar, lá cometeram um pecado naquela hora e eu aqui vendo. Porque não está me enganando, você está aqui, a gente sabe o que está fazendo, irmão. E Deus muito mais. Então Deus vai usar e alertar. Falar: gente, vocês estão vindo entrar para a igreja, mas vocês estão vindo adorar como devem adorar. Vocês são sacerdotes, estão vindo como tal, mas vocês estão aí confiando em palavras falsas. Vocês estão enganados da igreja. Não, irmão? Vocês entenderam aí? Então dentro da igreja, você não pode vir enganado. Você tem que vir consciente, convicto da verdade, sabendo que você não está entrando em qualquer lugar. Você vai adorar o seu Deus. Você vai dar oferta ao seu Deus. Você vai andar diante dele. Então você não pode, dentro da casa de Deus, ficar de bobeira, não. Porque Deus está vendo o seu comportamento. Você quer ver um comportamento que quando a gente começa a falar dentro da palavra, aquela pessoa torce o nariz, não gosta. Eu já preguei várias vezes aqui que a pessoa fica sentada aqui de frente e não vê a hora de levantar e... Por quê? Porque quando ele começa a ver a realidade, ele vê que ele está muito fora dos planos de Deus, mano. E Deus então manda falar, Deus fala: o seguinte, ó, você fica a semana inteira fazendo um monte de coisa errada, depois ele entra na minha casa e dizendo que é salvo. Depois aí você faz um monte de coisa, não se prepara, e entra na minha casa e diz que vai me adorar. Briga a semana inteira, faz tanta coisa errada, engana, passa de ser. Por aí não vou falar, mas é tanta coisa. E depois ainda vem com a cara de pau, irmão. E outro problema que acontece muito, a pessoa não admite isso. Por isso que Deus já foi logo na porta da igreja. Antes de entrar, já avisar: ó, vocês estão entrando. Mas toma cuidado, se vocês não mudar, né, o seu modo de vida, a forma de adoração, a forma de vida, vocês vão ter problema. Porque vocês estão lidando com Deus, amém, irmão? Que é verdadeira adoração. E aí?
Quer dizer, a pessoa um dia veio aqui na igreja, ela estava orando por ela, falou assim, Jesus está no meu coração. Mas ela estava com um monte de patuá, daqueles que não usavam muito terreiro do bando, né? Com o patuá que faz a reza e coloca dentro, né? E falou, esse eu não posso pregar, mesmo. E não quer dizer, é complicado. A mulher veio para adorar, aí você disse, agora a senhora está vindo, a senhora vai conhecer a Deus, Deus vai falar com a senhora. Agora, irmãos, agora se você prestar atenção, não eram pessoas que eram leigas, eram pessoas que tinham tempos já, reis que já havia tempo, sacerdote que já estava até caindo dente, amém? Não? Sacerdote, tudo anciões de cabecinha branca, amém? Não? E já o que estava vendo era um povo que já estava vindo numa caminhada longa. Porque quando chega a Deus falar dessa forma, Ele já está atingindo toda a igreja, desde o maior até o menor, amém, irmão? Porque é uma igreja que já faz um tempo que Deus está esperando a adoração, esperando que as coisas sejam como Ele quer que seja, e as coisas não estão sendo. Aí você vai numa igreja, uma multidão, você vai na outra, só 2, 3, uma dificuldade ainda. Por quê? Porque o pastor vai falar para irmão, você está adorando a Deus, só que você, não está adorando só Ele. Você está adorando o dinheiro, você está adorando todas as coisas materiais, e às vezes ainda está adorando o seu time no coração. Às vezes está dentro da igreja, mas atenção, eu tenho que correr para casa, meu time vai jogar hoje. Você vê que teve um pastor que ele disse no jogo da seleção, ele falou assim, eu tenho que colocar um telão na igreja. Porque aí todo mundo vem, entendeu? Já assiste o jogo na igreja e já fica pro culto a Deus. Porque senão, se tivesse o jogo do Brasil, o que acontecia? Ia ter complicado, cadê o povo para adorar? Cadê o povo para orar? Você quer ver aqui na igreja? Deu um carro para ele, deu um dinheirinho para ele, deu um estátua, um emprego para ele, deu saúde, arrumou um pouquinho a vida, pode ver quantos cultos ele falta no mês. Quantos cultos ele aparece na igreja? Quantas vezes ele tem compromisso com as coisas de Deus? Você vai dar uma coisa de Deus para fazer outra coisa, irmão? Você vai cometer um engano terrível diante de Deus. Deus nunca vai aceitar que você deixe de fazer o que Ele quer que você faça para fazer o que você quer. Por isso que muitas pessoas estão enganadas. Você aceitou a Deus, aceitou as leis e os mandamentos, agora você não é dono nem de si mesmo, agora Ele é Senhor da sua vida. O que prevalece é os mandamentos de Deus, é a palavra dele. Então por isso, irmão, quando vir para o culto, já pensa na hora de entrar na porta, porque senão você faz sacrifício de tolo. Mas chega um tempo que Deus começa a usar o pastor, começa a usar o profeta, e começa a pegar os grandes, poderosos, começa a falar com aqueles também que se diz sacerdote, e depois começa a pegar o povo. Nós costumamos dizer, pegar 3 coelhos com uma cajadada certa. Porque Deus vai atingir as 3 camadas que está corrompida, irmão. Vamos voltar lá em Jeremias? Um pouco para trás. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Você vê que, um pouco para trás, viu, irmão? Jeremias 2, né? Um pouco para trás que nós estávamos 5. Presta bem atenção. Aqui fala, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim. Está vendo? Não vai ter tempo, exemplo de Deus, para fazer coisas injustas. Ó, e acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornaram nubos eles mesmos. Está vendo? Então quer dizer que quem faz isso não tem relacionamento com Deus, não está ouvindo a Deus, nem os mandamentos de Deus, e ele está anulando a Deus por si mesmo. Então a própria pessoa é que já não aceitou a Deus, nem a palavra. Por exemplo, uma pessoa fala, você aceita Jesus hoje? Aceito. Então quando ele vem, ele é criança, ele vai caminhando, ele vai recebendo papinha, vai dar um cotó para ele. Você vai ensinando, vai mostrando, fala, irmão, você aceitou Jesus, ele vai fazer sinais. Ele vai colocar uma provisão, vai fazer uma cura, ele vai abrir porta para você. Ele vai trazer sua esposa de volta. Quantas pessoas chegou aqui, ó, não está vindo mais no culto.
Aí você quer que eu fique ligando por ele, por que você não vem no culto? A outra vez ele falou, não, porque isso, aquilo. Quer dizer, se ele não viu os sinais, ele não honrou os sinais, ele vai ter que aprender novas lições. Amém? Porque eu, como profeta, eu já preguei, já falei para ele, agora Deus vai fazer isso para estabelecer você que ele está presente. Depois ele vai trazer você para aquilo que ele quer. E se você não quiser aceitar e você quiser viver do seu jeito, então você anula a justiça de Deus. Entendeu? Justiça o que é? Verdade, palavra. Então, por exemplo, eu não quero ir, não quero servir a Deus, não sei o quê. Então eu fico fazendo de conta. Que estou na igreja. Fico fazendo de conta que trabalho na igreja. Eu fico fazendo de conta que eu sou ofertante na igreja. Então eu fico fingindo de todas as coisas, irmão. E aí eu anulo a Deus. E aí eu não sinto a presença de Deus. Aí eu não escuto o que Deus quer. Por quê? Porque eu quero viver da minha forma. O que eu acho, o que eu penso. Então eu nunca aceitei as leis, mandamentos de Deus e a justiça de Deus. Eu anulei a Deus. Amém? Então aonde que está acontecendo muito isso? Quando Deus chamou a sua igreja, Ele disse, vinde após mim. Não é isso? Farei pescadores de homens, quer dizer, aqueles que são sacerdotes, pastores, pregadores, evangélicos, evangelistas. Quando Deus chamou os poderosos, o que Ele disse? Venham a mim todos que vêm, pelo sangue de Jesus Cristo, fareis reis e sacerdotes para o nosso Deus. Apocalipse 1:5. Então hoje você está aqui, e talvez você está anulando a presença de Deus. Talvez você está fazendo isso há 30, 40 anos na vida. E nunca aceitou. E Deus então agora está dando oportunidade para que essas pessoas que fez isso se arrependam disso. E por isso Ele envia a palavra, envia o profeta para dar um alerta, para falar para aquelas pessoas, para trazer aquelas pessoas, aleluia, novamente para Ele. E aonde muitos desviados, que estavam muito tempo dentro da igreja, desviados como reis, né? Como sacerdote, como povo de Deus, que não aceitava a lei e a justiça, era um idólatra, era um enganador, era um fingido. E aí o que aconteceu? Aí então Deus manda o profeta pregar, orar, dizer que ele sabe tudo disso. Você rejeitou a ele, rejeitou a palavra, a salvação dele, você quis enganar, porque você mesmo está enganando a si mesmo. E aí então Deus vai dar uma oportunidade para você, porque ele sabe que você é tolo, você faz a escolha errada. Você sabia, irmão? O ser humano, ele é tão tolo, que quando Deus falou para Jacó que ele agarraria no calcanhar do seu irmão. E aí, mas só que ele não seria o primogênito, sim pela promessa. O que ele fez? Aí o irmão dele estava com fome. Ele fez o quê? Para ele veio um prato de lentilha e pegou aquela. Tipo, a Maria sempre faz isso aí, eu não gosto. Diz que é saudável, mas eu não gosto. Ela põe aquele, sabe, um feijãozinho pequeno e tal. Mas tudo bem, quem gosta, não vou nem tirar o seu gosto de gostar. Mas, irmão, ele falou o seguinte: você me dá a sua primogenitura, que eu te dou um mocotó. Amém? E o que ele fez? Ele trocou, amém, a sua primogenitura, quer dizer, a bênção de Deus, que era o primeiro de Deus da família, como herança de sacerdote, de reis e tal. E era na época como fosse uma hierarquia. O que ele fez? Um pratão, amém, irmão? Como se fosse uma feijoada, amém, irmão? Vou encher o barrigão e acabou. Como vou dizer, uma pessoa prefere um churrasco, uma roda de encarnecedores, pensar numa festa, né, do que estar na casa de Deus. Você pode ver que ele troca a sua primogenitura, a sua salvação, ele troca a bênção de Deus por qualquer coisa. Porque ele quer fazer o desejo dele e quer matar a sua vontade naquela hora. Então o adultério, o pecado, qualquer coisa, é porque o ser humano quer matar a sua própria vontade, o seu próprio ego, e ele acaba, aleluia, se arrebentando depois. Porque ele lança fora a oportunidade dele. Diga comigo assim, 3 coisas: uma palavra tirada, uma oportunidade perdida e uma flecha tirada. Nunca pode voltar, talvez nunca mais volte. Então as 3 coisas: uma palavra que sai, uma flecha tirada e uma oportunidade perdida. Paulo, quando escreveu, diz assim: eis, não perdeis as vossas oportunidades.
Então quando você vem num culto como esse, você queria que eu ficasse falando para você, ai, tadinho dele, ele é desobediente, vai ficar assim a vida toda. Ai, irmão, deixa, uma hora você muda. Não! Se nós ficarmos inventando e tampando e tentando botar máscara, vai chegar um dia que nós vamos estar fritos. Porque Deus não se deixa escarnecer. Ele usa de misericórdia. Amém, irmão? Ele está dando misericórdia para o irmão, para vir aqui, sentar no pastor que nem eu, que não está dentro do bolso, atrás de lado. Quase muita gente ultimamente não está gostando muito de mim. Tem gente que já vai ver nele. Eu falo, mas você é um evangélico, você não acredita, por que você não foi orar de noite? A obra de Deus está crescendo. Canta cadeira, som, trabalho para se realizar. E aí? O que você fez a semana inteira? Você nunca veio um dia atrás e dizer, vou fazer uma campanha de oração por um trabalho, por uma obra realizada. Quer dizer, você está focado, mas na Lagoa Taquaral, você fica postando toda hora lá, que você, esse cara sou eu. E de repente, se eu olhar no zap da pessoa que eu não gosto, não tenho costume de olhar de membro daquela igreja, tem gente que manda pedido para mim, eu nunca adicionei ninguém, irmão, né? Pode ver que eu não adicionei. Se você mandar para mim colocar adicionar no meu Facebook, eu não adiciono. Mas se você falar para mim, eu quero o seu canal, a tua pregação que foi pregada na quinta-feira, eu falo, tá lá no canal. Por que não? Porque eu não quero ver, irmão, um crente aqui na igreja, que meu irmão, eu fui embora, ela está em outra igreja e tal. Mas, irmão, porque ela não aceitava que ela não podia ficar deitado na praia, tipo uma xerife, uma pedra tirando foto, colocando no Facebook. Casada ainda. Não sei se mudou, porque para a igreja nada, não sei se mudou. Então por isso é que os irmãos têm que entender, irmão. Venha para cá, começa a fazer o certo, amém, irmão? Porque Deus vai pegar o rei, diga-se, Deus vai pegar o rei, Deus vai pegar o sacerdote e também vai pegar o povo. Se você não for o rei, se você não for o sacerdote, você é o povo de Deus, então ele vai te pegar. E aí chega uma hora que ele vai ver que você está tão endurecido, tão isso, aquilo, que ele vai tentar fazer alguma coisa para mostrar para você que você está errado e você precisa acordar. Por isso que ele veio no capítulo 2, versículo 13. Ó. Do 12, vamos ver o 2:12. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai vós e ficai estupendo, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixar o manancial das águas vivas e cavar em cisternas rotas que não retêm águas. Entendeu aí? Então deixar a água viva, vai em roda em cisterna. E aí Deus continuou falando, você vê em seguida, que era como águas barrentas do rio. Eu lembro um tempo atrás, agora essa casa melhorou bem a água, parabéns. Mas teve um tempo atrás, não, se eu pegasse um copo d'água dessa casa para beber, é dor de barriga, viosa, pai, agora está vindo branquinho, não. Até eu estou tomando água relacionada, cheio de... Amém? E não está dando dor no estômago. Amém? Não estou falando bem, querendo dar, pode ser que amanhã piora. Mas teve um tempo aí que não dava, irmão. Então Deus estava dizendo, você deixar a água viva, a água da viva, ensinamento, aleluia, de sadio, só coisas de primeira qualidade, coisas que vai te fazer bem, para ir lá no Nilo, na água barrenta, amém, para pegar um monte de micróbio, um monte de sujeira, aleluia, depois ter uma diarreia, ficar doente e morrer. Então é isso que você vê depois, que não dá tempo de explicar, é isso que está acontecendo com a igreja, irmão. Deus tem a água viva, Deus tem o poder, Deus tem a graça, Deus tem as leis perfeitas. Salmo 19 está escrito assim: as leis do Senhor perfeitas e os teus mandamentos iluminam os olhos. Então quando você está ouvindo a Deus e você está fazendo a sua escolha e está aceitando o conselho de Deus, você faz o que? Você vem beber. Você vem viver para Deus, você vem ser conduzido por Deus, você entrega por completo a sua vida para Ele. Se Ele colocar você para governar, é na direção dele, é na adoração a Ele, é na obediência à palavra. Se Ele colocar você para ser sacerdote, e geralmente toda a igreja é sacerdotal, você vai cumprir o seu momento. Agora que adianta ser um sacerdote que vem na igreja e finge que está orando? Não morre, irmão. Um sacerdote com outros ritos. Agora, um sacerdote, irmão, saiu da igreja um vinhozinho, tá? Porque você fala assim, quando o padre tem padre satã, Deus, Senhor, mas está bebinho. Você vê que tem pastor, irmão, que um dia foi para mim, foi na casa dele, eu acreditei que ele estava falando a verdade, porque ele ria muito, né? Ele começou a beber vinho, o pastor, o vinho de Israel, disse que ele não conseguia entrar na porta da perua, irmão.
E a filha do homem lá, do pastor, que teve que dirigir o carro para eles lá. Porque ele não conseguia entrar no carro dentro do vinho, entendeu? Mataram uns 3 litrão de vinho. Então, quer dizer, alguma coisa está errada, irmão. A Bíblia diz, não se abriguei com vinho nem bebida forte. Então você veio aqui hoje, um domingo, você veio para aprender a servir a Deus, aprender a ouvir a Deus, e Ele dá uma oportunidade para você e fala, você errou bastante, você fez tudo isso, você foi idólatra, você teve o poder, o domínio, muitas coisas, você foi o meu povo, mas até agora é o momento de mudar. Então por isso eu estou falando assim, que você pode ter coisas melhores, uma vida melhor, você pode ter muito mais bênçãos minhas, mas muitas vezes a sua escolha, a sua rejeição, amém, as suas próprias vontades está perdendo isso. Você não vê que tem crente que está vazio, não tem o Espírito Santo, não tem dons, fica vivendo, o sacerdote não ora. Lá na sede, lá, você vê que tinha a torre de oração, eles oravam, Deus abençoa. Mas quando o líder estava lá, quando o líder chegava e vinha na catedral e aparecia lá, você escutava todo mundo, e todo mundo orando, mas quando ele saía, era tudo sentasse a garrafa de café, bolacha e tal. Mas quando escutava o sapatinho do pastor vindo lá, né? O líder, aí todo mundo começava a você não viu? E tem gente, irmão, que o pastor vai na igreja, o pastor elogia, nossa, aquele homem é um santo homem de Deus, é de oração, ele ora muito, ele, nossa, precisa ver. Aí chega no culto, você está pregando, ele está lá no canto de joelho. Aí vem o louvor, ele está no canto de joelho. Aí também no culto ele está no canto do joelho. E o pastor, não, é de oração. Mas quando você chega perto, que nós já vimos aqui mesmo, que você coloca a mão da pessoa, a pessoa, agora assustado, o sangue de Jesus tem poder, a Bíblia da Bárbara, já tirou o cochilo inteiro no culto. Amém? E você está pensando que está de joelho orando, não está nada, irmão. Amém? Está dormindo. Então por isso que o sacerdote que Deus quer, não é um sacerdote que vem para dormir no culto. É um sacerdote que entenda que quando ele ora verdadeiramente, ele abre o seu coração, ele se relaciona com Deus. E quando ele relaciona com Deus, Deus enche ele, aleluia, de vida de Deus. Porque ele se abre. Ele não fica pensando nas coisas dentro da igreja. Você vê que tem gente que vem para a igreja pensando o que vai comer, o que vai beber, o dinheiro que vai ganhar. Ele fica tão parrudado nas coisas que não consegue, aleluia, sintonizar em Deus. Você vê que tem gente que está tão assim reportada que quando ele vem orar, a mulher entrou na igreja e orou. Se eu tivesse mais de carne. Você pode ver que tem orações de pessoas que estão na carne, irmão. Senhor, prepara um homem para mim, moreno alto, bonito, papapá, com dinheiro no bolso e tal. É coisa da carne. Às vezes ele pede coisas do mundo, só coisa mundana do mundo. E Deus está dizendo, não saber fiéis que as coisas do mundo é inimigo de Deus. Você vê hoje não, você pode andar com o mundo, fazer tudo como o mundo faz, e você é amigo de Jesus. Não é, irmão. Jesus veio para salvar o mundo. Mas depois o mundo vai ser condenado por ele também. Então com você que veio aqui hoje, você vai aprender que você pode chegar diante de Deus e enviar o temor no seu coração. Porque é isso que Deus sabia que eles não tinham. Então eles eram fingidos, não havia temor. E ficava disfarçado, amém, irmão? O crente 007, ninguém sabe que é crente, amém, irmão? A Bíblia dele é um senhorzinho desse tamanho, amém, irmão? Que no culto ninguém vê. Não é que ele é a Bíblia da Francisca de 55 centímetros, não é? Quando ele chega no culto, todo mundo está sabendo, ela é crente, a espada dela, amém, irmão? Então tem crente que tem a Biblinha desse tamanhozinho, né, irmão? E tem gente que conhece a pessoa há muito tempo e nem sabe que é crente. Então é isso que Deus não quer. Deus quer que você representa Ele, seja o poder que você tenha, seja o título que você tenha, mas Ele quer que você ande como Ele quer, do jeito dele, e o nome dele será glorificado, aleluia? Aí sim. Então por isso temos que encerrar. Vamos encerrar agora? Versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, que vem o mal, o quão amargo é deixar do Senhor teu Deus,
e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então você viu, não tinha temor nenhum, irmão. Então Deus só vai amar se você deixar Deus, deixar os mandamentos, a justiça, me rejeitar, ficar procurando muitos de chifre na cabeça de cavalo. Não tem Salvador além de Deus. Ele mesmo diz: não há Salvador além de mim. E ainda está procurando salvação ainda, desobedecendo, sendo infiel, vem para a igreja, não tem compromisso, nunca tem um novo nascimento, irmão. E o reino de Deus não é estabelecido em nós, e a gente vai ouvir a vida inteira na terra: se arrepende, volta para mim, vem. Aí volta para a igreja, o desviado aceita Jesus, demora uma semana e desvia de novo. Por quê? Porque não voltou verdadeiramente, voltou fingindo que aceitou. Amém? Então por isso Deus falou também sobre isso. No 3, vamos encerrar agora que já foi muita palavra. No 3:10, abre aí para nós encerrar. Aí a pessoa falou: estou aceitando Jesus de volta. Quantas pessoas veio aqui e aceitou Jesus? Quantas vezes? Mais de 50 vezes, né? Mais de 50 vezes, aceitei Jesus agora, e aí? E aqui um dia você passar no pai, estava de novo, eu estou na prostituição, aquela mentira. E olha, se não passar na macumbinha, no Saravá, não estiver lá ainda. Amém? Jeremias 3, um pouco para frente, versículo 10. Só para resumir, né? Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim. E a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Né? Achou, não? Então aí, que nós vamos encerrar, porque o seu menino talvez não suporta, porque é comida forte. Mas só que você entendeu agora? Mas é bom que ele ouça, ele aprenda, talvez ele fala: não ouvi no culto, eu pensei que era diferente. Não, tem louvor, irmão. Tem presença de Deus. Só que ele está aproveitando o momento para ouvir a Deus, irmão. Porque não adianta nada, vai ficar aqui um louvor bonito, eu gostei do culto, e o culto foi maravilhoso, mas você está totalmente fora de Deus, irmão. Isso é hipocrisia. Você vem para a igreja como se a igreja não fosse aquilo que realmente o templo é. E as pessoas pensam que dentro da igreja vai ser salvo, vai ter isso, vai aquilo. Mas eles não veem que um dia vão ter que encarar o juízo de Deus. Então por isso aqui está dizendo: vocês voltam para mim, mas vocês estão fingindo. Não quero mais fingimento. Amém? Porque Deus queria acabar com todo esse tipo de coisa. Porque o que tem de gente fingindo, eu disse que aceitou Jesus. Tem um no celular dele, irmão, que ele coloca assim: Jesus está no controle. Mas Jesus não está no controle da vida dele. Nunca vem no culto orar, nem lá. Toda hora você escuta o chute do muro: pá, uma latinha de cerveja. Pá, e de vez em quando até uma farinha. Você pode ver, quando tem carne, não tem farinha. Mas quando tem farinha, só tem cerveja. Né? Por quê? Porque a farinha tira o apetite de comer carne. Então hoje você vai adorar a Deus, irmão. E você vai pedir para Deus hoje que você não quer ser assim mais. Que eu não quero ser assim se eu tiver alguma coisa assim. Porque se eu continuar assim, eu não vou ter Deus verdadeiramente comigo. Amém? Não? Eu vou ficar a vida inteira enganado. Pastor, mas eu pequei a semana inteira, fiz tudo isso que Deus falou. Eu não sou pouco, mas estou desligado. Então Deus está mandando te acordar. Está mandando você tomar decisão, está mandando você voltar, logo, começar a temer a Deus, largar as outras coisas, escolher, fazer a escolha certa e largar a mão de dizer que é crente, que vem para a igreja, mas não é verdadeiro em Deus. Está só com fingimento, está na igreja fingindo. E é isso que Deus falou: vocês vão voltar, tudo que eu falei, tudo que eu mandei, então agora venha, mas não venha com fingimento. E nem Judá, ele é, meu. Você não vê que a mulher que brinca lá, depois vem com fingimento, na outra semana atrás de novo. Tá vendo? Não é verdade? Então tem muitos casamentos que é separado, disse que voltou, que agora ela vai ser fiel ao marido, tá? Amém? Não vai botar mais gaia na cabeça dele, amém, irmão? Né? Mas não demora o tempo, já arrumou o outro. E às vezes comete sempre as mesmas coisas porque não mudou. É assim a nós com Deus. Então nessa noite nós vamos adorar a Deus. E quando nós estiver adorando a Deus, você vai falar: Deus, o Senhor precisa queimar meu coração hoje. O Senhor precisa verdadeiramente fazer de mim o que o Senhor quer de mim, porque fazendo assim, o Senhor será o meu Deus e eu serei o seu filho. Foi isso que Paulo escreveu em Coríntio: andai em vosso meio, habitarei em vosso meio, e vós sereis nosso filho, e eu serei vosso pai, diz o Todo-Poderoso. Então você coloca aquele louvor para nós nessa noite.
Eu ia chamar a Maria, mas ela vai falar para mim que não vai louvar. Você vai louvar? Então vamos chamar a Maria, ela vai louvar aquele casa de bênção. Tá vendo? E a hora que eu estiver louvando como sacerdote, pastor e profeta, você vai ver que tudo que eu preguei, mais de uma hora eu fiquei aqui, né, irmão? Tudo para o teu bem. Tudo para que você conheça bem a palavra, viu, irmão Ney? Porque aqui você vai conhecer a palavra e vai conhecer a Deus. Mas você vai ver os sinais. A hora que você estiver em apuro, você vai ver o Deus entrar em ação. Quando o diabo chegar, ele não vai conseguir, porque você está cheio de Deus. Vamos ficar de pé para adorar a Deus. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Deus seja louvado. Minha casa será uma casa de bênção. Oh, aleluia. Sua casa tem que ser uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Dá teu coração para Ele, aleluia, nessa noite. Nela estarão reunidos adoradores que só exalta um Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh, Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Oh, Riandalama Suriama. Riandalaias. Minha casa será reconhecida minha de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, aonde há prosperidade, amor e vida.
sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh, aleluia. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você nunca mais saberá viver sem Ele. Nunca mais você poderá viver sem a presença de Deus. Nunca mais você pode viver sem Deus na sua vida. Porque Ele diz que o homem sem Deus, nada podereis fazer sem Ele. Aleluia. E se você recebeu Ele nesta noite, nunca mais, aleluia, você vai viver sem o Espírito Santo. Amém? Porque Ele é tudo para você, Ele é tudo para mim. Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos ensina todas as coisas. Ele é quem dá força a você para vir adorar Ele, né? Ele é quem te dá força para ser fiel. Aleluia. Amém? Então, dê uma salva de palmas, agradecendo a Deus, porque você veio hoje. Amém? Vamos encerrar? Glória a Deus. Eu nem o Pedro, viu? Eu termino 8h35, viu? Né? O irmão está de carro? Ah, tá. Então vamos encerrar. Vem aqui na frente, os irmãos, amém? Vamos encerrar tudo junto aqui pertinho de Deus. Amém? Vem aqui tudo pertinho de Deus, amém? Irmão, você que estiver chegando pela primeira vez, tudo que for falado aqui, examine depois, viu? É de Gênesis do Coríntios, né? Só acabou pequeno. Pegando aqui, ó. Salmos 85, Salmos 85 aqui, ó. Tá vendo? Aí esse Salmo 84, saudação do tempo, tá vendo? Esse Salmo 84, você vê, ele é adorando porque vinha na igreja. Porque aqui não é assim. Nós pregamos o que Deus quer. Então você vai ter alguma dificuldade. Tem crianças aqui, tem louvor, tem festa, tem tudo isso. Só que você vai ter algumas dificuldades, porque os mais antigos que estão na igreja evangélica nos últimos tempos se corromperam. A maioria não é crente verdadeiro. Então, por isso que o mau testemunho da igreja está sendo muito grande. Então, Deus quer mudar e quer levantar novas pessoas, mas assim, rei, sacerdote, amém? Como você, sua família, e mudar vocês, transformar vocês, para vocês representá-lo. Então, por isso que ele fala desse jeito. Porque ele sabe que o ser humano é sujeito a pecar, mas o ser humano tem que se arrepender enquanto é tempo. Porque você pode passar a vida inteira lutando e não se arrepender. Por quê? Porque você não quis. Amém? E o que é o arrependimento? Deixar de fazer as coisas que fazia e vir para Deus e dizer: Deus, eu não consigo vencer, me ajuda. Porque Deus não vai criticar que você bebeu, que você fez. Não, Deus vai falar: vem que eu vou mudar você. Aí pronto. Aí a lei, o mandamento, os ensinamentos de Deus vai te mudar. Você não precisa fazer nada. A própria palavra te muda. Que negócio comigo, né? Eu era viciado em tudo. Vocês já conheceram o meu testemunho. Eu fui dos piores aí, mas Deus fez uma grande obra, amém? Então nós vamos encerrar nessa noite, amém? Em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar nessa noite, em nome de Jesus, glória. Amém? Vou encerrar orando, hein? Você viu, aqui obreiros, por exemplo, a gente treinou uns obreiros para ajudar no culto orar. Ajuda orando, Deus traz outros mesários, traz pessoas para trabalhar, apoio ter quantos anos, por quê? Vai ter que ser fiel. Se começar um período de tempo e não for verdadeiro, não adianta que não vai permanecer. Um dia vai cair a casa. Aí vai sofrer, padecer, como Deus falou, vai ser amargo. Aí um dia vai lembrar que descuidou. Então a igreja tem que ter exemplos que não podemos descuidar. A oportunidade é agora. Para você, para o seu filho. Você imagina se eu tivesse a idade dele, da idade dele, se eu tivesse conhecido essa palavra. Eu não saía da igreja, vou pegar essa palavra, eu comia de noite, sabe por quê? Tudo está nela. E quando você conseguir agradar o Senhor dessa palavra, tudo o céu depende de você, é herdeiro de tudo, que tudo é dele. Você imagina o que ele pode fazer no seu filho com essa idade. Não é verdade, né? Pode fazer ele um homem de caráter semelhante a Deus, santo como Deus na terra. Né? Aleluia. Você imagina o que Deus pode colocar ele um dia, né? Onde Deus pode colocar ele. Aleluia. E ninguém pode tocar nele, porque alguém que tocar em mim, o nome de Deus está frio, porque esse Deus é poderoso. Aqui quando eu tocar em mim aí, Deus fez todo mundo fugir. Estou correndo até hoje, né? Porque Ele é Deus, né? Vamos orar em nome do Senhor. Se você sabe orar, abre a boca agora, vamos orar. Vai orando agora.
Se você não sabe orar, Pedro, vai abrindo a boca que o Espírito Santo vai me curando por você. Vai abrindo, fecha os olhos agora, Pedro, vai orando. Orei para cantar. Vai abrir na boca, velho. A Bíblia diz, abre a boca que eu enxerei, te cantarei para cantar lá no sol. Oh, daqui a pouco ele vai querer pegar a Bíblia lá na frente e profetizar. Oh, aleluia, Deus levanta profeta com Jeremias. Ai, meu dia, eu não passo de uma criança que eu mandar tu irás, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo o orgulho é dado a ti, Senhor. Oh, Pai querido, Pedro, Senhor, talvez hoje está dizendo é uma criança, Pai. Oh, Pai querido, você diz para Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque eu colocarei palavra na sua boca. Ah, desde quando o Senhor colocou palavra, o Senhor começou a queimar o lábio dele, Senhor. Ah, Pai querido, o Senhor começou a queimar, Pai, que a boca de Jeremias, entre Jeremias, você vai falar para os reis, vai falar para os sacerdotes e para o povo, aleluia. Ah, Pai querido, que ele possa ser um mensageiro do Senhor na terra, Pai. Ah, Deus, que ele possa chegar na escola. Ah, Pai, queria anunciar, meu Pai, queria conhecer o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Pai. Ah, Pai, com palavras de sabedoria, palavras gloriosas. Ah, Deus, que ele possa esse ano ainda, Pai amado. Ah, Pai, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu chamei os irmãos aqui, irmão, é só para nós ficarmos tudo juntinhos aqui na presença de Deus, amém? Aí ele vai agindo, ele vai fazendo. Ah, Deus vai fazendo a obra agora nesta noite. Ah, Pai, correr este homem, meu Pai Santo, que o Senhor trouxe. Ah, Pai, nós poderíamos estar trabalhando, ó Deus. Ah, Pai, correr, está a sua. Ah, Pai, eu vi um sinal lá, Pai. Ah, Pai, querido, você vai mandar para a porção dele lá. Ele vai ver no alto lanche dele, não vai mudar, ó Pai. Ah, Jesus, ele vai ver que o Senhor vai multiplicar. Ah, Deus, que o Senhor vai mostrar para ele, ó Pai. Ah, Deus, que o Senhor enviou sua palavra de salvação. Ah, Pai, traz seus cuidados, ó Deus, vai fazendo obra. Ah, Deus vai queimando pelo seu poder agora. Ah, todo espírito de trevas, solta agora. Ah, vai saindo agora. Ah, solta ela. Ah, sai do caminho dela agora. Você que está usando pessoa, volta, solta agora. Ah, vai saindo agora. Vai saindo agora, vai saindo agora. Deus quer alcançar nessa noite. Ah, vai quer soltar o rei, o sacerdote, o povo. Ah, vai recanta rebaçoa. Ah, vai chegando rebaçoa, aleluia. Ah, vai sair na doença, a enfermidade agora. Ah, vai sair em nome de Jesus agora. Oh, Deus seja louvado, meu Pai, que eu vai operando. Ah, Pai, que eu vai fazer uma rebaçoa. Ah, Pai, que nós estamos no altar de Deus Todo-Poderoso, no altar de Deus, aleluia. Ah, Pai, que é onde o Senhor opera, maravilha. Ah, Pai, onde o Senhor abre, meu Pai Santo, aleluia, e fecha. Ah, Pai, o Senhor levanta e abate. Ah, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é santo. Ah, Pai, ajuda ela a caminhar. Ah, Pai, traz ela na tua presença. Ah, ricanda rebaçuína, canda bababá. Ah, vai saindo essa enfermidade agora. Ah, Pai, vai saindo agora, tudo sai agora. Ah, Pai, tudo vai sair, aleluia. Ah, Deus, é no nome de Jesus agora. A casa dele, conta os caminhos dele agora, em nome de Jesus, seja arrancado. Vamos orar, Senhor. Aleluia, palavra de Deus, caia na verdadeira, aleluia. Ah, Pai, que fortalece ele, Pai. Ah, Pai, que certamente o Senhor quer atingi-lo nessa noite. Ah, Pai, que não adianta mais, Pai Santo, aleluia. Ah, Pai, que é tempo de buscar, é tempo de receber, meu Pai querido. Oh, sai agora. Ah, meu Deus, vai aprisionar ele, sai agora, Satanás. Ah, solta o corpo, a doença vai embora agora essa noite. Vai sair de retirada agora, seja amarrada as forças agora, seja derrotada as forças agora, pelo poder do Santo Jesus. Ah, vai sair a casa dele. Ah, vai sair do negócio dele nessa noite. Vai ser queimado. Sai agora. Sai agora, você está escravizando ele, solta agora. Sai agora, não vai voltar. Sai agora, Jair, vai sair agora. É no nome de Jesus agora, o profeta está mandando agora. Oh, aleluia. Ah,
solta seja as mãos dele derrotada agora. Tudo aquilo que Satanás planejou contra a vida dele, todos os projetos de Satanás e seus demônios, e seus principados, e suas potestades, caia por terra para nunca mais voltar, amarrados, em nome de Jesus. Glorificando a Deus, igreja. Ele seja Oh, aleluia, louvado seja para todo sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, levanta a mão, diga glória a Deus nesta noite. Diga a Deus, nesta noite, a tua palavra que fala comigo, ó Pai. Aleluia, que ela possa queimar nesta noite e ser uma chama acesa no meu coração. E que eu volte para casa hoje, Deus, convicto, porque o Senhor enviou a sua palavra. E ela encheu a minha alma em nome de Jesus. Senhor, leva cada pessoa nesta noite para casa. 8h35 eu tenho que terminar, ó Pai. E todo mal me faz ser desfeito. E penso, chega sobre eles agora nesta noite. Em nome de Jesus, e todos que creem, digam amém, Senhor, graças a Deus. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos, vão em paz, e que Deus abençoe. Abraço, Senhor, agora em nome de Jesus, aleluia. Essa noite você venceu, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, amém. Cumprimento seu irmão nessa noite, 8h35.